outra característica da Umbanda é sobre a estruturação dela, né, como religião no país, é que ela cresce horizontalmente. Eu acho isso muito positivo, porque ela não cria estruturas de poder, não cria pirâmides de poder, né, como a igreja, por exemplo, que tem, né, um órgão central, né, lá em cima, o Vaticano, né? Sim, essa coisa de estruturas de poder, o ser humano muitas vezes, né, não dá coisa boa. Então, cada terreiro é uma célula autônoma, né? Cada terreiro tem a sua tradição, a sua forma também. A Umbanda, muito embora ela tenha, o que é extraordinário, ela tem a estrutura dela nos terreiros é quase sempre a mesma, mas a forma, há variações, não tem um terreiro igual ao outro. Aqui a gente faz de um jeito, aqui faz do jeito, a estrutura é a mesma, né? A Umbanda basicamente, você vai ter, Exu faz a segurança, os terreiros quase todos vai ter uma trunqueira, que é a guarita ali, vai ter uma sala onde você tem o roncó, onde você põe, né, os vasos de cada filho, onde a egrégora alimenta o ori através desse vaso, com ervas, com água, com bebida. Você vai ter o congá, você vai ter fundamentos, né, de terreiro, com as armas do orixá e tal. Isso tudo, não me pergunte como, mas se estruturou do Rio Grande do Sul até o Pará, digamos, da mesma forma. Porém, não há uma ligação, não há um órgão central que diga como que deve ser feito, né? Uma coisa cultural e que os espíritos orientam, né? A verdade é essa. Então, mas cada terreiro tem a sua forma, tem variações, mas cada terreiro é autônomo. Ele é bastante em si mesmo, entende? E ninguém tem autoridade, um outro terreiro não tem autoridade sobre o outro terreiro. E espiritualmente é a mesma coisa. Por exemplo, perguntaram para o caboclo do pai Fernando, que era o Seu Aquã, porque o Seu Aquã é um general de Umbanda. Aí alguém perguntou, quem que manda no senhor? E ele respondeu, o Rompemato na casa dele. Então, como que diz? O seu Rompemato, aqui na casa do Pinambá, a casa do caboclo do Pinambá. Então é o seu Pinambá que manda na casa. Ele que autoriza, desautoriza, ele que abre, que fecha as coisas. Então, todos os caboclos obedecem às normas estabelecidas por ele na casa. Assim como ele obedece todas as normas estabelecidas na casa, ao que é chefiado por outro caboclo. Então, acho esse um sistema muito interessante e pode ver que vai também na mesma linha assim, da ideia que a gente começou no começo, de que o filho de Umbanda tem a sua própria forma de culto, né? Que não há uma padronização, sabe? Ela é plástica, ela se molda, né? Então, acho isso muito interessante da Umbanda. E esse crescimento horizontal, ele garante, assim, sabe, também que não cria estruturas que podem propiciar a corrupção, né, ou a manipulação de poder e tal. O ser humano não lida bem com isso, né, cara? Então, é a questão que eu acho muito rico isso. E há um respeito entre, ou deve haver pelo menos, mas eu vejo muito respeito entre os pais de santo, as mães de santo de Umbanda. Todo mundo sabe que na sua casa, cada casa e não tem uma mais certa que a outra, você entende? Então isso é muito bacana. Se eu vou num outro terreiro, eu respeito ali porque eu faço diferente na minha casa, os espíritos orientam diferente, uma coisa ou outra, tudo certo, né?
Então isso torna a religião muito rica, muito, sabe, não há uma estandarização, assim, sabe, da coisa. Acho isso muito bacana. Muito bem. Outra característica da Umbanda, a questão do comportamento, sabe, de modelar o comportamento, a religião modelando o comportamento das pessoas, né, com base em, muitas vezes, em dogmas que você pode até dizer, mas por que não? Porque é pecado, ou porque isso, ou você tem que ser assim, você tem que ser assado, ou homossexualismo é pecado, ou não sei o quê, sabe? Como que as pessoas têm que viver de um ponto de vista comportamental, né? Eu não vejo isso na Umbanda. O que a Umbanda ensina é o seguinte: certos comportamentos carrega o teu espírito, negativa o teu espírito, ou faz conexões com inteligências e forças ruins do submundo espiritual. Quando você começa a entender das energias, você vai ver que é preciso um cuidado com a própria energia. Então, o Santo Penombá diz assim, uma vez ele falou uma frase, ele diz que a gente devia cuidar da energia como a gente cuida da aparência. Ele falou, se cuidassem do espírito como cuidam dos cabelos, seriam mais felizes, né? Porque se a gente olha no espelho e o cabelo está muito grande, a gente vai logo, né, arrumar, cortar. Não, está feio, está ruim, está passando, né, uma imagem ruim, né? Mas o seu corpo energético, sua alma, sabe, se está podre, se está toda, né? Não importa porque não dá para ver. Então, isso a Umbanda ensina, como você se alinhar, como você poder abrir o teu aparato da tua alma para a conexão com o divino, que é próprio da Umbanda também através da mediunidade. Você não pode, sabe, por isso que a gente faz preceito, você não pode se embriagar no sábado, no domingo e vir se manter na segunda-feira e dar um passo na pessoa. Aquele álcool vai estar circulando no teu corpo energético ainda. O álcool leva umas 48 horas para a saída da energia do álcool, sabe? Ele descola pelo espírito sabe, do corpo, e você fica um vão ali, esse vão, ele no filho de Umbanda, isso é perigoso, porque o filho de Umbanda é visado, Umbanda lida com demanda espiritual. Então se criam ali, o teori fica solto, vamos dizer, né? Então uma vez ou outra, tal, ok. Então não é pecado se embriagar, mas se você se embriagar com frequência, espiritualmente você está vulnerável. Você vai criar obsessores, né? Sexualidade é a mesma coisa, você ficar desregulado, ficar com relações promíscuas, relações, sabe, e tudo mais, você vai criar conexões com obsessores desse setor da vida. Então, tem um fundamento, né, das boas práticas, de como você ter um comportamento seja sadio para a sua alma. Não tem nada a ver com pecado. Essa ideia de pecado não existe na Umbanda direito, não existe, sabe? Pecado talvez seja você agredir um semelhante, ou você, sabe, se alguém vier aqui e pisar nessa toalha branca, imaculada, isso é um pecado, vamos dizer assim, é um desrespeito ao sagrado, né? Mas não, o comportamento humano, ele tem que ter um entendimento sobre isso. Então eu acho isso muito bacana. A Umbanda não tem por objetivo modelar o comportamento, e sim fazer uma educação espiritual, né? Para a gente ter saber cuidar da nossa alma, né? Então isso é uma coisa muito bacana. Um outro aspecto que eu separei para falar seria a questão da proteção espiritual. Todo filho de Umbanda tem proteção espiritual 24 horas, porque ele serve a Umbanda. Então a Umbanda serve ele, sabe? Então o umbandista sabe que ele tem um Exu cuidando
dele enquanto ele dorme, dando a retaguarda, as costas que a gente fala, né? Você vai ter o orixá de frente, também abençoando e cuidando. O Ogum é uma força de segurança, de guarda também, né? Então, é muito bacana saber que... Quando a pessoa é alheia, não sabe que existe a realidade espiritual, não sabe que existem perigos espirituais, que existem maus espíritos, que existem coisas, né, que podem prejudicar a gente, é ok, ele nem sabe, né? Aí também vai ter sua proteção, todo mundo tem essa proteção, né? Imagino eu. Mas na Umbanda você sabe o nome, ou sabe como funciona, você pode cultuar. Então você pode cultuar Exu para que, reforçando a sua proteção espiritual, porque você vai, sei lá, se expor de alguma forma. Então acho muito interessante a gente saber que é protegido. Todo filho de Umbanda sabe que é protegido, né? Quem me guarda não dorme e tal. Isso acho que é uma coisa bem característica da Umbanda também e que é muito interessante. Ultimamente, assim, a Umbanda vem recebendo críticas e ataques, inclusive intelectuais, falando de embranquecimento da Umbanda, criticando Zélio de Moraes, dizendo que os brancos se apropriaram, esbranquiçaram os orixás, se apropriaram da cultura espiritual africana, como se fosse uma apropriação indébita, assim, um roubo, né? E para tornar palatável, Veja bem, eu não quero entrar no mérito, o objetivo não é esse desse encontro nosso, mas eu quero falar da Umbanda ser uma religião cristã e sincrética. Ela é. Se não for cristã, não é Umbanda. Porque o que torna isso muito claro são os pretos velhos. O arquétipo espiritual do preto velho, ele é essencialmente de um negro africano que foi escravizado no Brasil e que hoje traz, né, pelo seu espírito, se manifesta nessa religião nova, que é a Umbanda. A religião tem 115 anos, uma religião é pouco, mas ele traz um rosário na mão. E mais que isso, ele traz a boa nova do Cristo. E o que é a boa nova do Cristo? Simplificando o que muitas doutrinas complicam. Primeiro, de que ele expiou os pecados do mundo, o Cordeiro Divino, Agnus Dei. E ele foi imolado para que não se precisasse imolar mais nada, como era na história do povo hebraico a luta para que parassem de fazer holocaustos humanos para forças espirituais e cultuassem um Deus único, né? Muito bem. E depois vem Jesus e diz assim: não matem mais nem animais, porque eu sou o Cordeiro. E ele foi sacrificado para expiar os pecados do mundo. Por isso, Umbanda não tem sangue. Não usa sangue animal. Ah, mas eu sou Umbanda de nação, Umbanda Nagô, e a gente faz Umbanda e usa sangue. Não existe Umbanda Nagô. Umbanda é Bantu. E não tem uso de sangue por conta disso, tá? Eu entendo o uso de sangue no candomblé e respeito muito a imantação de axé, não tem nada a ver com outra coisa, mas na prática, na real mesmo, que se vê em terreiros que se dizem de Umbanda, usam sangue para fazer magia para interesses humanos e magia negativa. Muito bem.
Mas o ponto que eu queria chegar nem era esse, de que a Umbanda é, por excelência, cristã e sincrética, sim, e é por isso o embranquecimento dos orixás vem daí, vem do sincretismo. Por quê? Porque Zélio de Moraes quis, Zélio não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a formação do povo brasileiro, que pode ter sido, que é e deve ter sido criticável mesmo, porque houve opressão do europeu, houve colonização, houve imposição de cultura religiosa, houve escravismo. Nada mais perverso e abjeto e absurdo do que isso. Porém, se formou assim, e hoje, do advento da Umbanda de maneira formal, que é com Zélio de Moraes em 1908, o Brasil já era um país cristão, e o brasileiro, negro, branco e sobretudo mestiço, que é a base da população brasileira, é crente da Virgem Maria e do Santo Cristo. E a espiritualidade da Umbanda, ela é reflexo desse humus espiritual religioso brasileiro. Entende? Então, por isso a Iemanjá ficou branca, vamos dizer, nas imagens, né? Por conta do amor do brasileiro à Virgem Maria. Ah, mas a Virgem Maria veio da Europa e tal, do cristianismo e tudo. Ok, mas é real, mas aconteceu e é assim que se formou a cultura espiritual brasileira. A cultura africana, ela é uma matriz da cultura brasileira. E fortíssima e enorme, está em tudo, graças a Deus, porque é maravilhosa. Porém, a branca, a cristã também é, e a indígena também é, menos conhecida, mas não menos viva, entende? Então a Umbanda, ela é expressão disso e ela surge como religião, como mistério espiritual, a partir disso como uma nova religião, entende? Então a Umbanda não é uma religião de matriz africana, ela é uma religião de matriz brasileira. E o Brasil tem uma matriz tríplice, sendo uma delas africana, a outra tupi e tapuia e a outra branca europeia. Porém, olhe que maravilha a justiça divina. Quem manda, a Umbanda revela que o poder divino está no Brasil, está na mão dos negros e dos indígenas. Na Umbanda, quem manda na Umbanda são os pretos velhos, com sua sabedoria, seu poder espiritual e sua simplicidade, seu amor. E os caboclos, com sua força, seu poder de movimentação de energia, sua sabedoria ancestral também, seu domínio do poder das ervas, do poder de várias coisas, dos elementos, e isso se sincretizou com a cultura negra de uma forma que é mistério divino e que aconteceu no plano espiritual. Então a Umbanda, ela não é fruto direto de um fio histórico antropológico. O fio passa pela espiritualidade e volta. Então esse negro, Pai Sebastião, eu trabalho com o Pai Sebastião de Angola. Ele veio para o Brasil com 14 anos, escravizado, viveu até, eu não sei a idade que ele morreu, mas morreu velho, por uns 80 anos, não sei, e disse textualmente: vivi e morri no Brasil e nunca cultuei o Deus branco. Então ele sempre cultuou os orixás, os inquices e Olorum, vamos dizer assim, essa concepção africana do divino. Mas ele volta 400 anos depois, como espírito, com o rosário na mão. Isso é um fato, não é uma coisa que, sabe, se possa, é um fato. Nós temos que observar e interpretar, entende?
E não se pode tirar o rosário da mão do preto velho. Portanto, a Umbanda é cristã, goste ou não. Então, essa crítica, ela é infundada. É uma crítica antropológica que confunde a questão da resistência dos oprimidos, sabe, com uma realidade espiritual que a religião revela, entende? Então, olha só onde eu ia chegar. Quem manda na Umbanda são os pretos e os caboclos, ou seja, os negros que viveram escravizados e os indígenas que aqui tiveram suas terras roubadas, expropriadas, com as doenças europeias espalhadas, toda sorte de coisa ruim que o português trouxe. Porém, enfim, e quem serve os pretos e os caboclos são os Exus. Os Exus na Umbanda, que é a Quimbanda, né? A Quimbanda são os Exus pombagiras, né? E os Exumirim. Eles são, vamos dizer, tem a cara e a coroa, né? É o outro lado. Eles atuam daqui para baixo. Toda a questão que lida com a negatividade envolve os Exus. Por isso que eles fazem a segurança do portão, que entra, que não entra, Exu, e tudo mais. Os Exus, quase todos são brancos. Conto nos dedos os Exus negros que eu conheço. E a maioria era capitão do mato, negro traidor, né? Então, você veja, olha só, quem humilha será humilhado, quem é humilhado será exaltado. Essa é a lei que o Cristo nos ensinou. Então, não é de ver que a autoridade pertence aos negros e aos indígenas, e os Exus, que muitos deles foram senhores de escravos e cometeram erros grandes no processo colonial brasileiro, servem e obedecem aos pretos velhos e os Exus. Então, a Quimbanda pertence a Umbanda e é dirigida por ela, sabe? Como os fios para Maneco Sinal, como os fios da lâmpada que tem o positivo e o negativo. Sem os fios, sem essa polaridade, não se faz a luz. Então, fora isso, meu irmão, se a gente observar a Umbanda, a gente vê que ela